O que acontece quando nós olhamos para a vida negativamente? O que isso acontece? Viver é um desafio. Viver é perigoso. O que você acha? Viver é perigoso. E nós podemos ver em vários âmbitos. Vemos num mundo onde existe aí bactérias, vírus, concorrendo para entrar na minha carne e sua carne. Além disso, vivemos debaixo de um mundo em juízo. E é perigoso em todos os aspectos viver. Temos perdas, temos situações difíceis, onde somos muitas vezes traídos. As pessoas não solidarizam com a gente em alguns aspectos. Você pode passar um momento difícil, de uma luta, um desemprego. Então nós vivemos num mundo e as clínicas psiquiátricas têm aumentado. Pessoas com síndromes as mais variadas. Medo, pessoas com pânico, porque este é o mundo que nós vivemos e vivemos num mundo em perigo. Agora, graças a Deus, porque apesar disso, Jesus diz em João 16:33, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus já nos advertiu que este mundo é perigoso. Passaremos por aflições, passaremos por lutas, por privações, teremos momentos que a gente vai perder a cabeça. Mas esse mesmo Jesus, nosso Senhor, que falou que Ele venceu e que já nos advertiu que o mundo passaremos por aflições, Ele chamou os seus discípulos e disse-lhes: olha, eu vou embora e convém que eu vá, mas eu enviarei o meu Espírito, o Espírito Santo, o Consolador, para que esteja convosco todos os dias. Meus irmãos e irmãs, você que está nos visitando nessa noite, graças a Deus que nós temos o Espírito Santo, e se não fosse pelo Espírito Santo, talvez nós não estaríamos aqui nessa noite, e se não fosse pelo Espírito Santo, nós voltaríamos para trás, nós desistiríamos da caminhada, nós acabaríamos ficando bloqueados na caminhada, mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo, o nosso Consolador. E este texto, eu quero entrar nele, porque Jesus foi morto, foi sepultado. Os discípulos não compreenderam quando Jesus havia lhes dito que ele iria ressuscitar, que ele destruiria o templo, mas no terceiro dia ele ressuscitaria, ou ele reconstruiria, falando dele, falando da ressurreição. Os discípulos, por mais que eles conviveram intimamente com o Senhor Jesus, a própria Maria Madalena, Marta, Maria, irmã de Lázaro, por mais que aqueles discípulos conviveram e estavam na trilha com Jesus, mas eles não entenderam os aspectos da implicação que ele ia morrer, mas que ele ia ressuscitar. Ele não entendeu, eles não entenderam. Aí Maria Madalena vai até o túmulo, chega lá de manhãzinha, domingo, primeiro dia da semana, no terceiro dia, quando ela chega, a pedra do sepulcro não estava mais lá, havia sido rolada, e o corpo de Jesus não estava lá, e tinham dois anjos vestidos de branco, e ela já entrou falando assim: roubaram o corpo do meu Senhor, onde colocaram o corpo do meu Senhor? Os anjos disseram: mulher, por que choras? Um momento que eles falam: porque buscais entre os mortos aquele que está vivo. Estava atrás dela o mestre, ressurreto, e diz para ela, quando chama
ela não entendeu, ela não percebeu que estava o mestre ali. Quando Jesus chama de Maria, os seus olhos abriram e ela pôde dizer, Rabone, mestre, e termina o Senhor conduzindo ela, vai lá dizer para os outros. Mas eu quero chamar a atenção aqui porque Maria, também alguns discípulos, ou todos os discípulos, eles estavam com a mente doente. E talvez você venha nessa noite aqui com algum problema, com a mente adoecida, com algum problema, alguma perda, alguma situação, alguma crise, alguma coisa que bagunçou a tua mente. Maria trazia à sua mente a derrota, trazia à memória o sofrimento de Cristo, começou a ver a vida negativamente, começou a ver a vida com todo o pessimismo, ela só lembrava da morte. E ela estava ali chorando, e ela foi lá para poder perfumar o corpo do Senhor, mas ela trazia na sua mente somente uma situação de derrota, de morte, lúgubre, e ela passou a ver a vida negativamente. E quantos que estão vendo a vida negativamente? Quantas pessoas têm visto a vida, olhado para a vida negativamente? Negativamente. É terrível que tem mãe que dá uma chuvinha, aí ela vê a criança saindo na chuva, sai da chuva, miséria, você vai pegar uma pneumonia, menino. Tem gente que vive assim. De repente, começou a fazer um barulho em cima da casa, um gato começou a miar, ela fala assim, alguém fez um despacho, alguém fez uma macumba para mim. Tem alguns dias aí, eu fiz uma amizade com um homem de mais de 70 anos, mas pensa num homem pão duro miserável, e tem uns 6 milhões, e vive como agiota. Bom, olha para você ver como é que tem pessoas que vê a vida como Maria, e o perigo nosso é começarmos a ter o que Maria teve, começar a ver a vida negativamente e perder a visão como cristão, como crentes, que o nosso Cristo, Ele está vivo, Ele nos deixou o seu Espírito, Ele está aqui nessa noite, e nós precisamos de ver a vida, olhar a vida, apesar das situações difíceis, das crises, dos problemas, vermos a vida pelo olhar de Deus da fé. E eu cheguei, sentei ao lado dele, ele falou assim, por que chegou agora? Eu falei assim, não moça, eu fui no culto fúnebre ali, eu fui pregar lá, porque um irmão amado nosso morreu. Aí ele levantou do lugar, morreu? Ele morreu, de câncer. De câncer? Ai meu Deus, o câncer dele foi aonde? Eu falei assim, no fígado. No fígado? Foi. Ele falou assim, ai meu Deus, eu estou sentindo uma dor aqui. Então tem pessoas que andam no dia a dia, vendo, olhando a vida negativamente. Então o que aconteceu com Maria? Ela parou, ela não entendeu, nem os discípulos entenderam, inclusive você vai ver mais na frente, Tomé, que precisou do Senhor chamá-lo e falar assim, olha Tomé, vem cá, seja um crente, não seja incrédulo. E nós falamos de Maria e de Tomé, mas corremos o mesmo risco da nossa caminhada cristã, de nós perdermos a visão de que nós temos uma fé, e a Bíblia diz que nós andamos não pelo que vemos, nós não andamos como e seguimos a caminhada como os homens aí seguem, nós andamos por fé. E eu quero falar com os irmãos aqui, a Bíblia está recheada de textos, de fatos descritivos, onde pessoas sofreram, passaram dificuldades. O próprio apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer que mesmo as situações difíceis, de negatividade que nos acontecem, que nos sobrevêm, mesmo tudo isso coopera para o bem, e a Bíblia o tempo todo nos mostra as situações difíceis, mas em momento algum Deus nos colocar na perspectiva de que nós temos de sermos pessimistas.
temos de olhar a vida negativamente. Em lugar nenhum na Bíblia você vê isso. Podemos até ver aqueles espias, podemos até ver os discípulos, podemos até ver em a situação alguém vivendo na Bíblia uma vida, olhando a vida negativamente, mas a fé nossa não nos dá base para que sigamos a caminhada negativamente. Ela nos dá base e nos ensina que nós passaremos por momentos difíceis, de lutas, de problemas, e mesmo tudo isso vai servir para nós formar em nós o caráter de Deus, para nós crescermos, mas não existe isso para nós, irmão. E quando eu prego isso aqui, eu não estou dizendo que nós iremos ter uma fé onde nós estamos blindados, não. O que eu estou dizendo aqui é que nós não podemos viver essa caminhada olhando a vida negativamente. Pode vir doença, pode vir câncer, pode vir situações de enfermidade que entra a porta dentro da minha casa, mas eu tenho de entender que apesar disso tudo, eu estou olhando para o Senhor. A minha fé está no Senhor, a minha esperança está no Senhor, e ainda que eu não seja curado, ainda que eu não seja liberto, mas uma coisa eu sei, que mesmo assim eu tenho o Espírito Santo que me motiva a seguir em frente. Isso é palavra de Deus, irmãos. O que acontece quando vemos a vida, quando olhamos a vida negativamente? Primeiro que desesperamos, entramos em desespero, perdemos o rumo, começamos a ficar pessimistas e começamos a deixar entrar dentro de nós essa situação onde perdemos o rumo. Foi isso que aconteceu com os discípulos e Maria. Inclusive, logo que Jesus foi preso e foi lá para ser perquirido e inquirido, o texto fala que os discípulos dispersaram. Um cumprimento de Isaías, quando diz: feriu-se o pastor e dispersaram-se as ovelhas. Então olha para cá, nós temos que ter cuidado, quando nós olhamos a vida negativamente, aí nós deixamos o medo invadir nossa alma, o desespero, aí começamos a titubear naquilo que fazemos no dia a dia. E o meu propósito de pregar aqui nessa noite, para que oremos, é se isso tem acontecido com você, para que você venha aqui e peça ao Senhor. O Espírito Santo está aqui para que Ele nos renove, para que Ele restaure a nossa alma e para que a esperança entre em nosso coração. Porque veja bem, naquele momento ali, Maria não entendeu, nem os discípulos entenderam o dia mais importante do planeta Terra, o dia mais extraordinário, mais lindo. Como diz um poeta, naquela manhã da ressurreição, quando Jesus Cristo ressuscitou, aquela pedra rolou daquela tumba lá, daquele sepulcro, o sol ficou mais bonito, as nuvens ficaram mais bonitas, o verde teve uma característica mais poética, mais linda, porque foi o dia mais extraordinário, porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ressuscitou. Então ela não entendeu aquilo. Eu quero te convidar, meu irmão, para que nesta noite você se coloque diante do Senhor, para que o Senhor renove em você a esperança, te anime, não deixe esse desespero, essa perda, esse problema que te aconteceu. Eu não sei o que te aconteceu, mas você está aqui nessa noite, talvez de um problema na família, um problema financeiro, eu não sei. O que eu sei é que nós não podemos olhar a vida negativamente, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé, e nós temos um Deus que nos enviou o seu Espírito, e é esse Espírito Santo que nos guia, que nos consola, que nos restaura, e que na verdade nos anima a seguir em frente. Tomara que essa palavra entre no teu coração. O que acontece quando olhamos a vida negativamente? O que acontece é que nós abrimos a nossa alma para, permita-me falar aqui, eu vou usar uma metáfora, os bichos mais peçonhentos. E aí eu utilizo alguns deles que eu já lhes disse antes: o medo, a insegurança. Eu começo a ter criado da minha alma algumas artimanhas, porque o coração nosso é ruim, e a gente começa a criar artimanhas para livrar do problema, e aí um abismo vai chamando outro abismo, e nós temos de entender que apesar de tudo, temos o Senhor Jesus, que Ele está vivo, Ele ressuscitou.
Primeiro dia da semana. Maria não entendeu. Segunda coisa nós vemos, quando nós olhamos a vida negativamente. Quando nós olhamos a vida negativamente, aquilo que é o bem, nós olhamos para o bem e entendemos, e não entendemos, e achamos que aquilo é o mal. Olha para você ver, era o dia mais extraordinário da terra, mais lindo, mais especial. O poeta diz que foi muito mais especial do que o nascimento de Jesus, porque estava culminando exatamente numa vitória sobre o inferno, sobre a morte, sobre os principados e potestades, a morte de Cristo na cruz do Calvário. E um escritor, um poeta, um filósofo fala sobre isso. Foi um momento especial. E naquele momento, quando a Maria chega e quando ela olha lá, o corpo de Jesus não estava. Ela não entendeu, meu Deus. Ora, já viu o Senhor declarado que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Quando ela chega, o bem que aconteceu, a coisa extraordinária, o milagre aconteceu. Mas ela não entendeu bem. Ela transforma aquele momento, aquele ambiente em mal. E ela fala assim: roubaram o corpo do meu Senhor. Olha o que ela falou. Ela já entrou, ao invés dela ela invocar como um pentecostal, da glória, aleluia. É claro, tem que dar glória mesmo. A vida dá glórias. De ela dar uma sapateada ali, entrar na unção, né, chamada, né? Quando ela vê que Jesus não está lá, roubaram o meu Senhor. Ela poderia ter pensado assim: oh, glória a Deus, Ele ressuscitou. E aquele momento era um momento de culto, de adoração, de louvor, de aplaudir. Mas ela estava com a sua mente tão dominada pelo pessimismo, olhando a vida, olhando tudo, apenas pelo olhar, do tudo que aconteceu, do caos, negativamente, ela não conseguiu ver o bem. Irmão, vamos pedir a Deus hoje à noite, para que Ele abra os nossos olhos, porque apesar que aparentemente isso que está acontecendo contigo é mal, mas peça a Deus para que você entenda que isso aí vai cooperar para algo que você vai conseguir a vitória, vai ser melhor para você, porque tudo coopera para o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos sair daqui hoje à noite, apesar de toda luta, apesar de todo problema, vamos sair daqui olhando a vida pelo olhar da fé, olhar espiritual, entendendo que apesar de tudo, eu vou continuar seguindo. A qualquer momento o Senhor vai mudar essa história, e se Ele não mudar, eu sirvo a Ele, porque, irmãos, presta atenção. Você pode estar bem financeiramente, você pode estar bem no casamento, você pode estar bem em todos os aspectos, mas se você não estiver bem com o Senhor, em paz com o Senhor, vai continuar esta angústia, essa tristeza, porque as circunstâncias não são as circunstâncias que vão definir a nossa alegria, a nossa paz. Aquele cântico que nós cantamos, esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas porque nós temos um Deus fiel, um Deus que cuida de nós, um Deus que Ele tem nos sustentado, tem provido todos os meios para que nós, nesta caminhada aqui, apesar de toda dificuldade, para que nós continuemos. Vamos olhar para frente e vamos olhar a vida como Jesus nos ensina que olhemos. Glória a Deus. É preciso nós nessa noite nos curvarmos aqui e falar com o Senhor: Senhor, me perdoe e me ajude a ver a vida pela perspectiva do Senhor. É o nosso Deus que tem o controle de tudo. Mas em terceiro lugar, o que acontece quando vemos a vida negativamente? Olha, nós começamos a ter em nossa frente um véu de lágrimas. E quando temos um véu de lágrimas, as lágrimas e esse véu embaça o nosso olhar. Foi isso que aconteceu com Maria. Ela estava tão centrada em si mesma ali, chorando. E eu achei interessante aquele filme de Mel Gibson,
quando mostrou aquela atriz, ela fez muito bem feito as suas lágrimas, Maria Madalena, né? As suas lágrimas, a sua dedicação, aquele choro. Imagine, meu irmão. E ela sofria, ela chorou tanto, ela foi ao túmulo, ela chegou ali, mas aquelas lágrimas acabaram embaçando o seu olhar. Que nessa noite a minha oração é que o nosso olhar seja um olhar de esperança pelo Espírito Santo de Deus. Que nós tenhamos um olhar, não aquele olhar de Maria, que acabou vendo a vida por uma perspectiva de pessimismo. Mas quando, naquele momento, ela perdeu a visão que ali estava o Cristo ressurreto. Nosso Cristo vive, irmãos. Ele não está mais naquele túmulo. Olha para você ver, e naquele momento, os céus, estava fazendo de tudo para despertar Maria. Os 2 anjos conversaram com ela, e mesmo assim ela não percebeu. Depois o Senhor Jesus fala com ela, ela também não percebe. Sabe o que eu entendo? Parece que tem um momento que a gente está tão perdido, eu e você estamos tão perdidos, começamos a ver a vida de uma maneira tão negativa, nós envolvemos tantos com os problemas que a gente não sabe para onde ir. Mas a coisa mais interessante é que o tempo todo, o Jesus da Galileia, o Jesus que chamou Pedro, chamou Paulo de uma maneira diferente, o Jesus que me chamou e te chamou, parece que tem um momento especial, tal como aconteceu com Maria, que ele me chama pelo nome, ele te chama pelo nome, ele fala para você assim, Marta, ele fala para você, ele fala George, ele chega para você e chama para abrir os nossos olhos espirituais. Foi isso que aconteceu com Maria. Os anjos conversaram com Maria, depois Jesus conversou com Maria, e ela considerou Jesus como se fosse um jardineiro. Irmãos, é interessante isso. Ela estava presa à lógica dos métodos da vida. Porque, veja bem, lá era um jardim, e ela confundiu Jesus com o jardineiro. Você já pensou um negócio desse? Tem horas que nós estamos confundindo as coisas de Deus como coisas naturais. Ela foi lógica. Ela falou assim, certamente esse cara aí, esse homem aí, deve ser o jardineiro. Ei, jardineiro, você por acaso não sabe onde colocar o corpo do meu Senhor? Aí naquele momento o Senhor falou assim, Maria. E ela pôde entender. Tem momentos que o Senhor e as coisas de Deus não se prendem à lógica humana, aos métodos cartesianos aí, Tem momento que Deus vai agir do jeito dele, quebrando todo o paradigma, quebrando tudo aquilo que jamais pensaríamos que ele faria, mas ele faz, porque ele é Deus, e o método dele não está preso aos métodos nossos, apesar que ele pode usar os métodos, a lógica e por diante. Mas eu quero dizer que naquele momento, quando ela perguntou, Jesus chamou Maria. Eu quero começar a terminar para a gente orar e dizer o seguinte: você que nos visita nessa noite, talvez você ainda não teve um encontro com esse Cristo de Maria, esse Cristo, filho de Maria de Nazaré, que morreu, ressuscitou e está aqui nessa noite. E não tem como, querido, viu, querida, não tem como andar nessa caminhada, porque viver é perigoso. Viver implica em lágrimas, em decepções, em choro, revolta, perda, tanto na perspectiva da alma. Tem pessoas perdendo a alma. Não tem como tocar essa caminhada neste mundo que é perigoso. E a minha proposta aqui não é causar um pânico na tua vida. É perigoso, o pastor mesmo falou que é perigoso, mas tem um Cristo que ressuscitou, um Deus que nos motiva a seguir e lança em nós o espírito de ousadia. Perguntei para um camarada não, meu irmão amado Arley Denner e Darley, que tiveram em casa essa semana. Pastor Arley, que trabalhou comigo aqui. Eu falei assim, Arley, ele
o carro dele foi alvejado por alguns tiros no Rio de Janeiro. Foi atravessar um lugar lá, perdeu e bala comeu por conta. Eu falei assim, Arley, rapaz, eu não fui no casamento do seu menino, as desculpas do pastor Eugênio, né? Eu não fui, porque eu tenho medo, quando eu vejo as reportagens no Rio de Janeiro, Arley, eu tenho medo de ir no Rio. Ele falou assim, pastor, é a mesma coisa de estar aqui em Montes Claros, eu ando normal lá. E se eu tiver de passar para algum lugar lá, que eu recebi aquelas balas lá, eu passo normal. Sabe o que ele falou comigo? Pastor Eugênio, Deus tem o controle do Rio de Janeiro. Eu calei a boca. Mas é isso mesmo, irmão. Se a gente ficar aí apavorado, olha, a polícia falou que a criminalidade em Montes Claros está aumentando, olha, diz que a violência... Se nós começarmos a ouvir estes jornalistas sensacionalistas, e permita-me dizer aqui que não conhece a Deus, você vai ficar com mania de perseguição. Se por acaso estiver viajando, e aí encosta um carro lá, você fala assim, será que aquele pessoal não vai assaltar a gente? Meu irmão, o que eu quero colocar para você nessa noite, meu querido amigo, viu? Você precisa de Jesus. Você precisa deste Cristo que te chama pelo seu nome. Nessa noite, Ele te trouxe aqui para falar para você que Ele te conhece, Ele te chama pelo seu nome, Ele conhece a sua luta, o seu problema, e esse problema seu aí que você não consegue resolver, e escuta, tem problemas que não tem psiquiatra que consegue penetrar lá no baú da nossa alma, mas tem alguém que penetra, que conhece, Ele rasga a nossa interioridade, Ele prescruta o nosso ser, é Jesus, o Filho de Deus, Ele está aqui, Ele está vivo, e Ele tem poder para mudar isso aí no teu coração. É só entregar para Ele, e falar para Ele. Ele é maravilhoso. Ele é o Deus das nossas vidas. Ele é o Senhor de Maria, que quando Ele revelou Maria, falou assim, mestre, Rabone. Ela foi avisar para os demais discípulos, e eles compreenderam que aquilo que Ele havia prometido aconteceu. Ele ressuscitou. Ele está aqui nessa noite. Vamos ficar em pé? Eu quero pedir a